Como é que vocês resolveram esses problemas de responder auditorias, ter agilidade na entrega dos dados e ainda fazer com que esse ambiente seja seguro, tá? Pode comentar sobre isso? Claro. É uma pergunta complexa, eu vou tentar quebrar ela em blocos, né? Então, nós temos, né, assim como foi comentado aqui pelo Rodrigo, a gente tem a 4893, que é a antiga 4658, né? A 4658 ficou muito mais tempo do Banco Central, então são regulamentações que vão nos colocar as diretrizes que nós temos que seguir. Nós, no caso do Banco ABC, eu tenho que atender não só a auditoria interna do banco, que nós temos, né, a área de compliance, o time de auditoria interna, eu tenho que atender a auditoria do Bahrein, porque o controlador nosso é do Bahrein, e também temos que atender a auditoria do Banco Central. Então a gente tem que estar compliance com todas essas áreas. E você tocou num ponto que é crucial, né? Quando a gente está falando de dados, né, da infraestrutura dos dados, as massas de dados, normalmente o que é tradicional, e não é assim, né? Se tiver alguém aqui de bancos, financeiras, tem a realidade parecida. Nós temos muitas vezes que tombar o dado de produção para esses ambientes de teste, a massa de dados, para ambiente de QA, para ambiente de homologação e para ambiente de desenvolvimento. Aí sim vem o problema, porque os métodos que nós temos à disposição, é muito complicado de você anonimizar esse dado. E hoje, a gente tem um dado aí, né, de mercado, que mais de 80% do vazamento de dados das empresas acontece justamente onde? Nos ambientes de não produção que a gente fala, que são desenvolvimento e homologação. Então, o que nós fizemos, que aí foi a sua pergunta, né? Como que a gente conseguiu resolver isso? Com tecnologia. Então, nós, através do uso de tecnologia, uma tecnologia que nós adotamos, que faz a parte de mascaramento desses dados, então ela anonimiza. Então, o Enzo Roso, lá no ambiente de não produção, ele vai virar o João das couves. E para garantir a integridade do dado, que é um outro problema que a gente tem muito, o CNPJ ou o CPF do Enzo Roso lá naquele ambiente, ele também vai manter o relacionamento, porque senão não adianta, eu tenho múltiplos sistemas que precisam usar uma base integrada. E essa solução consegue garantir isso para nós. Então a gente conseguiu, depois de muito tempo, de muita pesquisa, testamos muitas soluções, a gente conseguiu encontrar uma tecnologia que nos apoiou nessa anonimização dos dados. Legal, e assim, para complementar, como é que ficou as auditorias? Fica muito mais fácil para responder? Melhorou o tempo de resposta para essas auditorias? O processo fica muito mais simplificado, porque você tem já na própria ferramenta, você já consegue expor os relatórios. E aí você consegue comprovar que o dado ele está anonimizado, de onde saiu e onde chegou o dado. Então você consegue garantir isso para a auditoria. Então a efetividade e agilidade, né? Então poupa muito tempo, muito estresse. E o principal, a proteção do dado, que no final do dia é o que mais nos preocupa, é a proteção do dado. Vazamento, etc. Legal. Agora, voltando um pouquinho aqui para o José Almeida, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? Na sua visão, Almeida, para onde caminha o papel do DPO dentro das organizações, né? A gente vê aí a chegada de novas regulamentações, a mudança de outras regulamentações que já existem no que tange a anonimização e proteção de dados. Para onde você vê esse papel do DPO evoluindo dentro das organizações? Bom, o DPO, a cada dia, ele é desafiado a estar antenado com as novas regulamentações, né? Essa necessidade, por conta do entendimento daquilo que as regulamentações trazem para a implementação, porém, só conhecer as novas regulamentações ainda não é o suficiente se ele também não conhecer, não se apoderar do negócio. Porque para você interpretar as regulamentações, é interessante você também fazer parte do negócio, conhecer um pouco do negócio. Porque você conhecendo o negócio, você facilita o entendimento e esse entendimento vai te facilitar também a aplicação daqueles controles exigidos por essa nova regulamentação. Porque nem sempre, quando uma regulamentação nova surge, a empresa, dependendo do momento da empresa, ela está preparada para aplicar aquilo. Então, esse é o desafio do DPO, é entender o momento da empresa, é entender o negócio core que aquela empresa atua, né? E, diante dessas novas regulamentações, fazer um filtro, interpretar e ver o que pode ser aplicado de imediato e o que pode
né, ser colocado no radar para ao longo do tempo ir se ajustando. Tá muito fácil, né, o papel do DPO, né? Tá muito fácil. Evandro, você tem algum comentário? Né? Você que também está lá com o desafio de DPO na OpenCall. Sim, eu acho que na medida que novas regulamentações surgem, né, novos desafios aparecem, eu acho que novos frameworks, normas, métodos de trabalho chegam para a gente, e aí é papel do DPO se atualizar, né, como qualquer profissional de segurança, de tecnologia, de proteção e privacidade de dados. E aí, quando a gente traz um pouco para a privacidade, a gente tem a própria norma ISO 27001, né, a versão 2022, e aí o meu trabalho eu sempre olho para a norma, né, justamente porque a gente está num processo de certificação, e também por eu ter um pouco de background, sou auditor líder ISO 27001. Então, existe agora na nova norma, por exemplo, controles, né, o 8.11 e o 8.12, que fala justamente sobre mascaramento, anonimização e prevenção de perda de dados. Ou seja, da mesma maneira que tem os desafios, nós também temos frameworks, normas internacionais, procedimentos, melhores práticas, né? Então, é papel do DPO se atualizar, né, tá em grupos de interesse, né, participar de eventos como esse, conhecendo parceiros, participando de palestras, painéis como esse, justamente para a gente pegar os insights que aqui a gente está aprendendo, volta para casa e fazer a implementação, né? A gente sabe que não é simples, não é fácil. Muitas das vezes a gente explica de uma maneira, né, que parece ser simples, mas às vezes é um projeto que vai durar 1, 2, 3 meses, que tem que ter um planejamento, tem que ter um investimento da organização, e concordo com o José, né? O DPO tem que conhecer do negócio, tá nas áreas. Então, por exemplo, quando eu dou treinamento, né, de conscientização, dentro do programa de educação, treinamento e conscientização na empresa, eu aprendo muito com as áreas que estão lá na primeira linha de defesa. Então, é a área do atendimento que está lidando com o cliente, que tem as dores que passa para a gente. Então, acho que o DPO não pode ficar na salinha ou só respondendo o titular de dado, mas ele tem que ir para campo, ele tem que participar, ele tem que ser envolvido, todo novo projeto, junto com a área de produto, junto com a área de negócio, porque é muito dinâmico, né? Segurança e privacidade de dados não é estático, é muito dinâmico. Perfeito. Quer comentar, Almeida? Aproveitando o gancho do nosso colega Evandro, é interessante também para o DPO, ele está bem próximo da área jurídica, porque nem sempre o DPO ele vem da área jurídica, apesar de ter um aspecto legal dentro da LGPD, né? E como a LGPD ela traz o aspecto jurídico e traz o aspecto técnico também, às vezes dentro do mercado você tem DPO que vem da área de compliance, você tem um DPO que vem da área jurídica, você tem um DPO que vem da área de sistema, segurança, de controle. Então, independente de que área ele veio, qual que é a expertise dele, é interessante ele ter uma sinergia muito grande com a área jurídica. Por quê? Porque a lei ela tem um aspecto legal, né? Então, você junta esse aspecto legal com as necessidades de implementações técnicas de controle, e aí você termina chegando no resultado positivo daquilo que é esperado, que é estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Só isso. Mas pegando o gancho do nosso colega aqui, quando ele falou de ter essa interação com o pessoal de TI, eu estou acrescentando, né, também a questão do aspecto jurídico. Recentemente, nós fizemos uma apresentação para a nossa diretoria, e eu lembro que o slide que nós montamos, a gente fez uma correlação entre o papel do DPO com essas diversas áreas. Aí, quando você falou, eu lembrei desse slide, né? Que você está aqui no meio, mas ao mesmo tempo você interage com a área de negócio, você interage com a área de tecnologia, você interage com a área jurídica e você interage com a área de risco também. É importante de colocar a área de risco. Para quem tem um programa de governança, é importante você trazer o cara de risco, o cara de compliance, porque ele vai ser um adendo, ele vai somar nas suas decisões. Então, ele não toma uma decisão a partidária, vamos dizer assim, e você uma outra também isolada. Vocês terminam construindo uma resposta unificada para as necessidades da empresa a estar em conformidade com a lei. Perfeito.
E agora, perguntando um pouquinho para o Enzo, né? Voltando para o desafio de dados, né, Enzo? Hoje em dia, a gente tem um ambiente muito complexo no que diz respeito a dados dispersos, né? Então, a gente tem dados dentro de casa, tem nuvens, essas nuvens podem estar espalhadas em diversas regiões geograficamente dispersas, podem até estar fora do país, né? Como é que você vê o desafio de governança desses dados nesse contexto, né, de que hoje não existe mais um perímetro, né, de dados dentro da empresa, né? E qual que é o seu desafio como gerente de infraestrutura lá do Banco ABC em relação a isso? Também, né, novamente, é uma pergunta que ela tem muitas respostas, mas tentando simplificar, hoje realmente a gente não tem um ponto centralizado para dados, né? Nós mesmos, hoje, dentro da estrutura do banco, a gente tem dados em cloud, tem dados on-premise, não temos ideia de ser 100% nenhum dos lados, tem essa questão do tombamento do dado. Então, novamente, eu puxo sempre, lógico, puxo para o meu lado, né, que é o lado de tecnologia. Como que eu consigo tecnologia que me apoie a fazer aquilo que operacionalmente é muito complexo? E eu tratar essas massas que estão em localidades geográficas diferentes. E hoje em dia eu não tenho nem só esse componente, né? Eu tenho o componente que eu tenho que atender normas, eu tenho que atender regulador, e eu também tenho um componente de custo aí no meio, que dependendo da forma como eu trato, se eu não tenho uma boa governança. Então hoje a gente tem uma estrutura que faz o link desses dados, os dados são tratados, então existe uma governança, nós temos as camadas, temos lá o Data Lake, e aí eu consigo fazer com que, quando eu tenho essa ponte de dados, eu consiga, com a tecnologia, governá-la e garantir que o dado certo está sendo utilizado e direcionado para as pessoas corretas. Então hoje a gente tem classificado, né, trabalhado muito forte. Não é 100%, a gente está num processo evolutivo, claro. Melhoramos bastante, evoluímos muito com a ferramenta, ainda sobram alguns ajustes ali que a gente vai fazendo, que a gente vai classificando, que a gente vai entendendo e algumas coisas vão mudando, mas a gente tem conseguido avançar sempre apoiados pela tecnologia. Como o Evandro diz, não é algo do dia para a noite, nós estamos nessa jornada já há alguns anos, eu não diria nem 3 vezes, nós estamos aí há alguns anos pavimentando e evoluindo. Então, acho que a gente ainda tem um caminho pela frente, mas a gente conseguiu evoluir bastante, dar celeridade no processo através de tecnologia, de ferramentas de apoio. Tá. Você quer comentar um pouquinho, Evandro? Eu queria só complementar o seguinte, que antigamente a gente... bom, tô vendo gente na plateia aqui que tem um hardware mais velho que o meu, então sabe do que eu vou falar, que é a questão do centro de processamento de dados, né? Antigamente existia esse nome, onde você tinha um local físico, onde você tinha todos os dados da companhia ali. Hoje, e tinha um perímetro, né, físico em camadas para você chegar no dado. Então, você tinha vários bloqueios, gestão de acesso físico, monitoramento, sensores, etc. Hoje, quando a gente fala de governança de TI, a área de TI hoje ela é descentralizada. Então, você vê profissionais de tecnologia dentro de times de cientistas de dados, dentro de engenharia de dados, pelo menos no nosso caso, nós temos profissionais de tecnologia que estão dentro da área de crédito, que estão dentro da área de prevenção à fraude. Então, hoje, a gente tem que fazer perímetro do endpoint, porque o novo perímetro é o dedo do usuário, na tela, né? Porque quem tem política de BioID aqui sabe do que eu estou falando. Às vezes, você acessa o dado do seu celular, né? E às vezes a sua empresa permite o acesso ao dado do celular pessoal. Então, você tem que ter tecnologia para garantir segurança do endpoint, mas também tem que ter políticas, normas, procedimentos para apoiar, junto com a educação, treinamento para esses colaboradores, para poder acessar o dado de maneira segura. Por exemplo, todo mundo aqui, a maioria, né, tem a solução do Google ou da Microsoft para acessar o seu e-mail. Então, soluções SaaS podem ser acessadas por qualquer dispositivo. Então, poxa, será que eu não preciso criar uma política para o meu colaborador poder acessar, visualizar, responder uma mensagem, mas ele não pode trabalhar, baixar e armazenar o dado no celular dele? Então, você tem que pensar, o que eu tenho que fazer, qual controle eu preciso implementar,
justamente para garantir. Não tem, assim, cada vez mais, né, ou menos a gente consegue restringir. Não existe um perímetro só, o dado não está só num lugar, então você tem multi-clouds, você tem parceiros de negócio, você compartilha dados, recebe dados, obviamente, né, tudo com finalidade, base legal, com responsabilidade, né, em conformidade com a LGPD, mas você tem a descentralização desses dados, né? Tá. E uma última pergunta, acho que para todos aqui, né, sobre a anonimização. Por que hoje ainda é tão difícil convencer executivos da importância de ter anonimização implantada dentro das organizações, né? Apesar de ter uma NPD, apesar de ter a SUSEP, o Bacen, a ISO 27001, né? Muitas organizações ainda relutam em adotar soluções de anonimização de dados. Qual a opinião de vocês? Né? Começando por você, Almeida, se puder, né? A gente vem, né, de uma época onde os incidentes de segurança acontecia muito lá fora, né? Então, tinha uma certa cultura de que vamos esperar acontecer para depois a gente ver o que a gente faz. Porque, às vezes, implementar um determinado tipo de controle, ele sai um tanto quanto salgado. E nessa cultura de vamos esperar acontecer para depois a gente ver o que faz, eu vejo que o que precisa ser feito com os nossos executivos é um trabalho de conscientização, no sentido de trazer a realidade que o mundo mudou, né? Eu lembro quando a gente ia preparar uma palestra de segurança, acho que os colegas que estão aqui já devem ter tido experiência disso, você tinha dificuldade de encontrar algum case, né? Eu gosto das minhas palestras de segurança sempre dar um choque, né, no colaborador, então eu pegava alguns cases assim para tornar mais interessante. E aí você não tinha quase case nenhum no Brasil. Tudo que você pegava foi lá na Europa, foi lá nos Estados Unidos, mas isso ficou para o passado. Então a gente tem que trazer para os nossos executivos essa conscientização de que o risco ele existe, a materialização ele vai acontecer, é só uma questão de tempo se eu não tomar nenhuma ação. Então, eu vejo muito como um trabalho de conscientização. E, às vezes, quando a gente fala de conscientização, a gente pensa só no colaborador comum, no que está no dia a dia ali na operação. Mas conscientização serve também para os nossos heads, né? Para o nosso executivo, que é o cara que vai assinar, o cara que vai dizer, compra, faz, implementa. Então, esse trabalho é necessário e eu acho que é isso que deve estar faltando para que os nossos executivos, né, abracem essa causa aí. Tá bom, obrigado. Bom, na minha visão, até que o convencimento ele já existe, né? Pelo menos no mercado de bancos, que investe muito em tecnologia, dados e vive, né, do dado. Então, o valor da informação ele é tudo para o nosso business, né? Então, eu entendo que o convencimento já foi feito. O ponto é que a gente precisa, aí eu volto de novo para a questão de tecnologia, porque durante muito tempo a tecnologia não conseguiu acompanhar e entregar aquilo na velocidade que o negócio precisa. Então você tinha algoritmos de mascaramentos que eram eficientes, só que eles demoravam dias para anonimizar, para mascarar uma massa de dados que ia para o ambiente de não produção. Você já perdeu o tempo de desenvolver uma solução, de desenvolver uma aplicação e colocar na prateleira. Então hoje eu acredito que a tecnologia, até pelos avanços que tivemos, ela já possibilita que você consiga fazer num tempo que seja considerado adequado para que você se sinta protegido, mas que você também consiga avançar com o seu negócio. Porque sempre a briga vai ser, né? O time comercial querendo vender, querendo atrair mais clientes, querendo atrair mais engajamento, querendo entregar mais resultado, e aí muitas vezes o time diz, espera aí que eu não posso porque eu demoro, eu não consigo fazer, eu não consigo tombar. Então acho que um pouco de cada lado, na minha visão, acho que o convencimento foi feito. O que tem que ter é realmente prioridade de orçamento para isso, que aí nesse ponto eu acho que tem uma questão sim que os executivos precisam ser exatamente, eles precisam se preocupar com isso, né? Porque um vazamento de dado ele traz problemas para a imagem da empresa, ele traz problemas, obviamente, para o mau uso dos dados do cliente, pode trazer uma repercussão negativa, que muitas vezes não aparece na grande mídia, mas que pode acontecer. Tá? Então eu entendo que eu puxaria para esse ponto, né, para complementar, como a Almeida já explicou bastante, eu friso essa parte, eu acho que é muito importante a gente entender que a tecnologia existe, só que ela também tem que ser eficaz e rápida, senão não resolve. Aí
o desenvolvedor não vai usar, porque ele vai falar, cara, não resolve o meu problema, e o negócio vai tentar seguir a vida como sempre seguiu. Bom, concordo com meus colegas, e aí só complementando e dando alguns insights, eu acho que a parte de conscientização ela já existe, né, muito pela LGPD, só que o que acontece com as empresas? As empresas elas mudam. Então, assim, o que eu mais vejo é executivo entrando e saindo. Eu estou na empresa já tem alguns anos, então a gente já fez uma fusão, 2 aquisições. Então, o que acontece? Às vezes chega um executivo que já não tem uma vivência, uma bagagem ou hora de voos, então você tem que ir lá fazer o trabalho de conscientização, falar da importância, mostrar que cada CPF importa, que cada prontuário importa, que cada extrato importa. Então, proteção precisa ter sempre uma evolução de melhoria contínua, a gente não pode parar. Então, conscientização é muito importante, principalmente para os executivos. Participar dos comitês é extremamente importante. Então, tem um comitê de risco, tem uma cadeira lá para falar de proteção de dados, para falar de cibersegurança, porque sem segurança a gente não tem privacidade de dados, proteção de dados. Então, é extremamente importante o nosso papel de conscientizar no tom correto a alta direção, os heads, né, os gerentes e os demais gestores. Então, conscientização, e aí um nível de maturidade boa é quando você já tem uma política pré-definida, estabelecida, com orçamento, planejamento, um plano estratégico, tático, para você, ao longo do tempo, ir implementando, né, as melhorias, anonimização, proteção do dado e etc., para que a gente chegue ali, tenha um nível de maturidade, né, com o passar do tempo bom para a companhia, né, e para mitigar todos os riscos aí identificados e não aceitos pela empresa. Isso aí. Pessoal, chegamos ao final do nosso painel. Queria agradecer mais uma vez ao José Almeida, ao Enzo, ao Evandro por participar e estar aqui para bater esse papo com a gente hoje. Foi muito bacana, acho que essa troca de experiências. E queria abrir para perguntas da audiência. A gente ainda tem um minutinho. Quem tiver alguma pergunta para a gente, fiquem à vontade.